Quando alguém pensa em comer em Orlando, quase sempre a imagem que vem à cabeça é a mesma: restaurante de parque, fast food, jantar corrido depois de um dia intenso, e aquele roteiro onde comida entra na logística e não na descoberta local. E a verdade é que Orlando esconde uma cena gastronômica muito mais interessante do que parece. Porque por trás da cidade dos parques existe uma Orlando com um recorte feito de comunidades imigrantes, bairros cheios de identidade, cozinhas familiares, salões discretos em strip malls e restaurantes que não dependem de fama turística para marcar a memória de quem senta à mesa. Neste vídeo, eu vou te mostrar 7 restaurantes autênticos ou menos óbvios em Orlando, lugares que revelam um lado muito mais real, multicultural e saboroso da cidade. Então vem comigo até o fim, porque se você acha que comer bem em Orlando significa apenas escolher entre o mais famoso ou o mais perto do hotel, esse vídeo pode mudar completamente o seu roteiro. Orlando fica no centro da Flórida, numa posição que ajudou a transformar a cidade em uma das portas de entrada mais famosas do turismo nos Estados Unidos. Ao longo das décadas, ela deixou de ser apenas uma cidade comum para se tornar um dos destinos mais visitados do planeta, muito por causa da indústria do entretenimento, mas também pela facilidade de acesso, pelo clima quente durante boa parte do ano e pela estrutura pensada para receber visitantes do mundo inteiro. Hoje, Orlando é conhecida pela fantasia, pelos seus complexos turísticos e por uma sensação quase permanente de movimento. Mas o curioso é que, justamente por causa dessa fama, muita gente atravessa a cidade sem perceber que existe uma vida paralela acontecendo ao redor dela. Uma Orlando de lagos, bairros arborizados, centros culturais, mercados locais e refúgios naturais que ajudam a entender que essa cidade é muito mais complexa do que parece à primeira vista. E é esse lado menos óbvio que a gente vai explorar agora. A proposta deste vídeo não é competir com os parques, nem fingir que eles não existem. A ideia aqui é mais interessante do que isso. É mostrar que Orlando também pode ser descoberta como cidade, com camadas, atmosfera e experiências que escapam do roteiro tradicional. Então, em vez de correr atrás do que todo mundo já conhece, hoje a gente vai desacelerar um pouco, mudar o enquadramento e procurar aquilo que a maioria simplesmente não vê. E o mais interessante é que muitos desses lugares não exigem grandes desvios, nem uma logística complicada. Exigem apenas uma mudança de olhar. Vamos começar. Primeiro lugar, Otos High Dive. O primeiro impacto do Otos High Dive é perceber que Orlando consegue, sim, ser moderna, criativa e cheia de personalidade sem precisar parecer artificial. Esse não é o tipo de lugar que tenta impressionar pelo excesso. Ele conquista pelo clima, pela curadoria e pela sensação de que existe uma ideia muito clara por trás da experiência. A cozinha aqui conversa com influências latinas e caribenhas de um jeito vivo, atual e cheio de frescor. E isso é importante porque muda completamente a imagem que muita gente tem da cidade. Em vez de uma Orlando genérica, aparece uma Orlando que absorve referências, mistura culturas e transforma isso em mesa. O que torna esse lugar especial não é só a beleza das alamedas, das flores e das árvores antigas, mas o contraste. Esse tipo de refúgio mostra que Orlando também tem delicadeza, sombra, tempo e contemplação. É um lugar excelente para começar um roteiro alternativo porque ele quebra a expectativa logo de cara. E para quem vai visitar, ele entrega uma experiência simples, mas valiosa. Caminhar sem pressa, observar os detalhes e sentir que existe uma Flórida mais silenciosa por trás da Flórida dos cartazes. Se puder, vale priorizar horários com luz mais suave, porque a atmosfera fica ainda mais cinematográfica. Segundo lugar, Ceylon Ethiopian e Eritrean Cuisine. Agora a gente muda de linguagem e entra num tipo de descoberta que define muito bem esse vídeo: o restaurante que não depende de fachada chamativa para ser memorável. O Ceylon Ethiopian e Eritrean Cuisine é o tipo de lugar que já começa interessante antes mesmo do primeiro prato chegar, porque ele rompe a lógica mais automática de uma viagem para Orlando. Em vez da refeição protocolar, aqui a experiência pede abertura, curiosidade e uma disposição real para sair do padrão. A culinária etíope e eritreia tem uma presença forte, aromática e extremamente identitária. E o mais interessante é que a experiência de comer com as mãos, compartilhando elementos da mesa e mergulhando nos sabores e texturas, transforma a refeição em algo mais sensorial e mais humano. Não é só ir a um restaurante diferente. Para o visitante, esse é um daqueles lugares perfeitos para o fim de tarde, para filmagens com luz dourada, para cenas contemplativas e para reforçar uma ideia muito forte no vídeo: a de que Orlando não precisa gritar para impressionar. Às vezes, ela impressiona justamente quando quase não faz barulho nenhum. Terceiro lugar, Tortilleria El Progreso. Se a ideia é encontrar autenticidade de verdade, Tortilleria El Progreso entra como um dos pontos mais fortes deste roteiro. O impacto aqui é imediato porque o lugar não parece construído para agradar o olhar turístico, e isso, paradoxalmente,
paradoxalmente, é o que o torna tão interessante. A experiência é muito mais sobre a comida, sobre a comunidade em volta e sobre a sensação de estar entrando num pedaço real da vida local do que sobre uma estética desenhada para viralizar. O universo mexicano em Orlando é muito mais profundo do que os restaurantes genéricos que aparecem em áreas mais turísticas. E aqui isso fica claro. O ambiente, os sabores, o funcionamento do espaço e a energia do lugar passam uma verdade que não precisa de enfeite. O grande diferencial está na atmosfera. Não é um museu sobre excesso, mas sobre detalhe, sobre artesanato, luz, desenho, composição. Um lugar que pede um olhar mais atento e recompensa exatamente isso. E para um canal como o seu, ele funciona muito bem porque reforça a ideia de descoberta refinada, uma descoberta que não depende de adrenalina, mas de sensibilidade. O que esse lugar revela sobre a cidade é importante. Orlando pode até ser vendida como entretenimento, mas ela também tem conteúdo, repertório e profundidade. E isso muda o tipo de público que passa a enxergar valor no destino. Quarto lugar, YHCA Food Clubhouse. O YHCA Food Clubhouse entra no roteiro para mostrar um lado da cidade que impressiona justamente pela escala, pelo movimento e pela energia coletiva. Aqui, a experiência é menos intimista e mais pulsante. É um restaurante que transmite vida, circulação, tradição e uma relação muito clara com uma cultura gastronômica específica. Isso faz dele um ponto excelente para o vídeo, porque quebra a expectativa de que um restaurante escondido precisa ser sempre pequeno ou minimalista. Às vezes, o menos óbvio está justamente num salão movimentado que o turista comum jamais pensaria em procurar. Quarto lugar, o Interpark Scenic Boat Tour. Agora a gente muda de ritmo de novo. Depois dos jardins e do museu, vem uma experiência que muita gente nem imagina existir tão perto da Orlando mais conhecida, o Interpark Scenic Boat Tour. Aqui, o primeiro impacto é o de ver uma região elegante, arborizada e quase residencial se revelar pela água. Não é uma Orlando explosiva, é uma Orlando observada de um jeito mais sofisticado, mais cinematográfico, quase como se você estivesse vendo os bastidores tranquilos de uma cidade que normalmente só mostra o palco principal. Quinto lugar, Stick High Silao Street Food. O Stick High Silao Street Food representa muito bem aquela descoberta que parece pequena na escala, mas enorme na memória. O primeiro impacto costuma vir da personalidade. É o tipo de lugar que não tenta soar grandioso, mas que conquista exatamente por ter voz própria. A comida de rua Lao entra no roteiro como algo raro, particular e muito diferente do que a maioria das pessoas espera encontrar numa viagem para Orlando. E esse é justamente o ponto. A experiência aqui não é só comer bem, é provar uma identidade culinária que ainda não está completamente domesticada pelo turismo de massa. Há sabor, intensidade, informalidade e uma energia muito mais espontânea. O que torna esse lugar especial é que ele mostra uma cidade mais atual, mais habitada, mais vivida. Não é só um ponto para visitar, é um ponto para sentir. E essa diferença é enorme, porque quando o viajante entra em contato com esse tipo de bairro, ele para de consumir a cidade como produto e começa a experimentá-la como lugar real. Isso revela uma Orlando menos previsível, mais criativa e muito mais próxima daquilo que faz uma viagem ficar na memória. É também um ótimo trecho do roteiro para trazer dicas úteis. Ir sem pressa, reservar tempo para caminhar, observar vitrines, entrar em espaços menores e deixar o bairro surpreender sem tentar controlá-lo demais. Sexto lugar, Men's Kitchen. O Men's Kitchen é o tipo de endereço que reforça uma ideia muito importante. Muitas das melhores experiências gastronômicas de Orlando estão escondidas em regiões e fachadas que um visitante desatento simplesmente não valorizaria. É exatamente isso que torna a descoberta interessante. Aqui, a cozinha chinesa aparece como cozinha de verdade, e não como caricatura padronizada para público amplo. O restaurante carrega um senso de especialização e de autenticidade que reposiciona completamente a refeição. Você deixa de procurar um restaurante asiático e começa a procurar um lugar com identidade, com pratos que fazem sentido dentro de uma tradição, com sabor que não foi diluído para caber no gosto mais genérico possível. O que o torna especial é a sensação de autenticidade. Não é um cenário desenhado para parecer natural. É natureza de verdade, com texturas, sons, calor, sombra e uma presença ambiental muito forte. Esse tipo de experiência reposiciona Orlando no mapa mental do espectador. De repente, ela deixa de ser apenas uma cidade de consumo e passa a ser também uma cidade cercada por ecossistemas vivos. Para quem está montando o roteiro, esse é um bom lugar para variar o clima da viagem, especialmente se a ideia for quebrar dias muito carregados de fila, trânsito e estímulo visual excessivo. E dentro do vídeo, ele oferece exatamente isso, uma Orlando menos artificial e muito mais surpreendente. Sétimo lugar, Izanzaar. Se existe um restaurante capaz de fechar esse roteiro com personalidade e força, é o Izanzaar. A cozinha do Nordeste da Tailândia e da tradição Lao entra aqui como fechamento ideal porque ela entrega o que esse vídeo inteiro está tentando mostrar: intensidade, autenticidade
autenticidade, identidade e surpresa. Não é uma culinária que entra no imaginário médio do turista de Orlando, e talvez seja justamente por isso que ela funciona tão bem. O primeiro impacto costuma ser o sabor, a frescor, acidez, ervas, pimenta, textura e uma energia que faz a refeição parecer viva. Não é comida neutra. Não é uma refeição esquecível. É o tipo de mesa que fica na memória porque tem assinatura. E isso é importante para a leitura da cidade. O que esse lugar revela sobre Orlando é precioso, que o maior erro de muita gente é tratar a cidade apenas como base logística para parques, quando na verdade ela pode ser o ponto de partida para uma descoberta muito mais rica da Flórida Central. Para o visitante, esse é o tipo de passeio que pede organização simples, mas importante, chegar cedo, verificar condições do dia e ir já com a mentalidade de quem quer viver uma pausa. E para o vídeo, ele fecha a narrativa com força, porque amplia o horizonte da cidade e deixa uma sensação de surpresa verdadeira. No fim, a melhor forma de entender Orlando é justamente pela comida, porque os parques mostram a cidade como espetáculo, mas os restaurantes mostram a realidade da cidade. E quando você troca as redes mais previsíveis por lugares com identidade, quando você sai do corredor mais turístico e começa a explorar cozinhas que nasceram de comunidade, tradição e permanência, Orlando deixa de parecer um destino montado apenas para receber visitantes e começa a parecer o que ela realmente é: uma cidade diversa, viva, multicultural e cheia de camadas. A Orlando mais interessante, muitas vezes, não é a que grita mais alto, é a que está escondida nos bairros, nas pequenas fachadas, nos salões discretos, nos aromas que escapam da cozinha e nas mesas onde você sente que está tocando a cidade real, não só a sua vitrine. E talvez seja exatamente por isso que descobrir restaurantes menos óbvios aqui seja tão recompensador, porque, no fundo, não é só sobre comer, é sobre enxergar Orlando de verdade. Se você gostou dessa seleção de 7 restaurantes autênticos ou menos óbvios em Orlando, já deixa o like e se inscreve no canal Lugares Ocultos 777, porque aqui a proposta é justamente descobrir o que a maioria passa batido, nas cidades, nos bairros, nos restaurantes e nas experiências. E me conta nos comentários, qual desses lugares entrou no seu roteiro, e qual cidade você quer ver no próximo vídeo, com 7 descobertas de lugares ou 7 descobertas gastronômicas. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!